Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma vez aqui para o podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Este podcast, ele é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. E nós temos aqui, começando para agradecer os nossos colaboradores. Nós temos aqui a Ornatos Joalheiros, que é mais do que uma loja, é uma parte da história de Cianorte. Uma casa de tradição, confiança e beleza, que atravessa gerações. Lá, cada joia carrega um significado: amor, fé, lembrança e devoção. Lá tem joias em ouro, em prata, tem semijoias, tem os últimos lançamentos e são ótimas opções para presente. Quero agradecer também à doutora Gabriele Valério, que é médica integrativa e funcional, que dedica sua missão a promover o equilíbrio e o bem-estar verdadeiro. Seu olhar vai além dos sintomas, hein? Ela busca compreender o ser humano como um todo, corpo, mente e alma. É uma conversa muito boa, muito profunda com ela, que não é só perguntando o que você tem, não. É o que você é, como você está. E também, com muito nosso carinho, com o Empório 3S, que é um sinônimo de saúde e qualidade de vida aqui em Cianorte. Um espaço completo, repleto de produtos naturais e saudáveis, que inspiram escolhas melhores e uma vida mais leve. Lá você vai encontrar chá, suplementos, castanhas, misturas para bolos, tudo natural, tudo saudável. Nosso muito, muito obrigado aí por esse apoio e por estar com a gente desde aí do início. Então, muito, muito obrigado. E então, agora eu vou mostrar para vocês, vou chamar aqui e apresentar para vocês quem está com a gente hoje, nosso convidado super especial. E eu já vou jogar para ele aqui e vou fazer uma pergunta para ele. Eu quero saber quem é Francisco José dos Santos. Vai lá, Dunga. Tudo bem, Rosiane? Tudo bem. Legal. Olha, Francisco José dos Santos, né, hoje um senhor, né, de 61 anos, mas tive minha conversão aos 18, né, então foi assim uma coisa bem bacana. Mas eu sou um fruto da simplicidade, né, de um casal, seu Chico e Dona Dita, né, que meu pai, quando foi para a guerra, ele disse para o meu avô, seu Joaquim, Joaquim, se eu não morrer na guerra, quando eu voltar, eu gostaria muito de casar com a sua filha. Olha. Né? Só que a minha mãe era noiva. Ixi, aí deu, hein? E quando meu pai entrou no navio para ir para a guerra, o meu avô disse, Dita, pode terminar esse noivado aí que eu achei um homem de verdade para você. Olha só. E ele vai voltar da guerra. Meu pai voltou da guerra, eles, né, realmente se casaram e foram morar numa fazenda chamada Coruputuba, lá em Pindamonhangaba. Essa palavra é difícil de falar. Pindamonhangaba. E lá na última rua daquela fazenda, uma fazenda que tinha 400 casas, era uma fazenda que metade era agrícola, metade era indústria, fabricava papel. E ali foi a história, né, que começou. Eu sou o último filho de 5, minha mãe já tinha quase 40 anos quando me teve, então eu sou aquela raspinha do tacho. E de uma origem muito simples, né? Minha casa era banho de bacia, o fogão era lenha, o colchão era de capim. Esse barulho do colchão de capim é inesquecível, não é? E quando um capim vazava o pano, que cutucava assim. Então foi uma infância bem legal, bem bacana. Até os 7 anos, essa era a minha realidade. Depois meu pai se aposentou, mudamos para um bairro próximo. E então a minha infância, a minha adolescência é muito simples. Então eu continuo sendo aquele Francisco José dos Santos, o Dunguinha, não faço questão de não esquecer das minhas origens. E, enfim, Deus foi mudando aos poucos, né? Tudo isso foi me dando grandes oportunidades e cheguei a ser o Dunga de hoje, né? Missionário, cantor católico, apresentador de televisão, enfim. Mas o Dunga mesmo é aquele lá da Fazenda Coruputuba, né? Da privadinha no fundo do quintal de casa. Papel higiênico era um jornalzinho cortadinho no ganchinho. Eu não conheço essa história, não. Água da cacimba. Não conheço, não. Viu? Então o Dunga, na verdade, é isso, né? Agora, o que Deus fez o Dunga fazer, daí já é outra história, né? Aí foi outra história. Mas e depois dessa fazenda? Você é casado, conhecia a Neia, gente boa pra caramba, né? Verdade. Gente boa pra caramba.
E você tem filhos, né? Você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Você casou muito cedo, né, Dunga? Casei com 23 anos, 23. né? Antigamente a gente resolvia as coisas mais cedo, Verdade. né? Eu com 21 eu casei. Olha só. E a Néia foi minha primeira namorada, primeiro beijo, primeiro amor, o único amor da minha vida. E a gente namorou pela primeira vez com 16 anos. Não deu certo, porque pegou um período da minha vida assim meio sinistro, né? Meio obscuro. Mas depois eu me converti, fiquei 2 anos, me converti com 18 anos, fiquei 2 anos assim sem namorar, esperando que algo novo na minha vida. Foi quando ela reaparece na minha vida, né? E a gente volta a namorar de uma forma diferente, completamente diferente, dos 20 aos 23 anos, namoro respeitoso, namoro bacana, né? Dentro dos padrões cristãos. E com 23, ainda bem novinhos, nós nos casamos. Que legal. Então hoje temos 38 anos de casado, né? Então que legal. é uma vida legal aí. Que legal. Primeira namorada? Primeira namorada, Que primeiro legal. beijo, primeiro tudo. Que legal, que legal. E assim, não vou começar a te perguntar, não. Eu vou falar da mulher, né? Vou seguir os protocolos aqui na conversa. Os protocolos, assim. Então, o Dunga escolheu uma mulher, assim, maravilhosa, né? A mulher de hoje é a Ana, a mãe de Samuel. E ela tem uma história, assim, de fé muito grande, de oração, né? E eu queria saber o que te tocou, né? O que fez você escolher Ana? Fala pra gente um pouquinho. Eu queria que você falasse pra mim o porquê que você escolheu Ana. Olha, a Ana é como se fosse uma dobradiça, né, de uma porta, né? Nós temos, antes do livro de Ana, nós temos o livro de Juízes, né? E depois o livro de Reis. Sim. Então nós estamos passando 2 tempos aí, né? O período dos Juízes, né? O último dos Juízes vai ser justamente o filho dela, que é juiz, sacerdote e profeta, que é o Samuel. E nós vamos entrar no período dos reis. O primeiro rei vai ser o Saul, né? Inclusive escolhido por ele. Então, Ana, ela já se posiciona na história de Israel como um fator de mudança de uma nação. Não apenas a vida dela vai ser mudada, a vida do casamento dela, né, de estéril, vai se tornar fecunda. Né, não apenas a história dela vai mudar, mas por meio da história dela vai mudar a história de uma nação. Né? Então, aquele povo vinha sendo conduzido pelos juízes, né? Então nós temos lá Sansão foi um juiz, Josué foi um juiz. Teve uma mulher também, não teve? Teve, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Esther foi juíza. Nós tivemos vários juízes. Débora, perdão, é Débora, não é Esther, não, Débora. Débora foi uma juíza. Então nós tivemos vários juízes que eram líderes, né? Que conduzia o povo por um tempo. Aquele povo obedecia aquele determinado juiz, deram o nome de juiz, mas na verdade era um grande líder que julgava, né, as coisas, né, simples, as maiores, enfim, uma divisão de terra, um crime que foi cometido, uma decisão para enfrentar ou não uma nação. Então era um líder, e a Bíblia chama esse líder, ou essa líder, de juiz ou juíza. Esse período é um período muito violento também na Bíblia, né? Muitas guerras, e entender que Deus não é violento, violento era o povo, né? O povo resolvia a coisa na base da guerra mesmo, não tinha outro jeito. Mas aí houve uma história de uma mulher, e por causa da história daquela mulher, Deus vai mudar a história de um país, né? Eu escolhi Ana porque Ana é sinônimo para mim de sinceridade e perseverança, né? Então, essas são as 2 grandes qualidades de Ana. Ana era estéril, como a gente sabe. Ela, todo ano, ela saía de um lugar chamado Ramá e ia para um lugar chamado Silo. Ela andava mais ou menos ali uns 25 quilômetros, saindo da casa dela e indo até esse lugar. Na época ainda não existia Jerusalém como capital, né? Jerusalém ficava mais ou menos... Templo, né? Não tinha. Eram tendas ainda, né? Davi ainda não tinha... Não existia ainda. Não era nem nascido. Não, nem nascido. Seu filho, muito menos, né? Salomão, que vai construir o primeiro templo e tal. Então, não existia Jerusalém conforme nós temos hoje como uma capital religiosa. Então, eles adoravam Deus num outro santuário, chamado Silo. Ficava mais ou menos ali uns 25 quilômetros de distância da casa deles.
e mais ou menos uns 32 quilômetros da atual Jerusalém hoje. Então, todos os anos ele ia ao Silo, né? E era costume, ao entregar o fruto daquele ano, seja a cevada, seja o trigo, seja o azeite, ou o vinho, né? O animal. O animal, né? O produto que eles tinham cultivado. E entregava ali no altar e ali faria um pedido. Né? Eles tinham esse costume, né? Como nós fazemos hoje, né? Sim. Vamos em Uma oração, Aparecida, né? o Santuário Padre Marcelo, Canção Nova, isso. aqui o santuário aqui de Cianorte. Cianorte. E quando a gente vai a um santuário, é inevitável, a gente vai fazendo um pedido significante. E o pedido que Ana sempre fazia era, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho. Então ela era estéril. E naquela época, ser estéril significava o quê? Significava ser abandonada por Deus. Né? Seriam assim, ó, que a grande... Castigo. É um castigo, exato. Castigo, A né? grande graça de uma mulher era ser fecunda, ter muitos filhos. A cultura deles era ter muitos filhos. E Ana não podia ter. Né? O seu marido chamava-se Eucana, né? Eucana. Olha que nome bonito para colocar no filho hoje, Maravilhoso. né? Nós que mexemos com cana, né? Tem tudo a ver. Deve... Né? Vou dar uma sugestão para meus filhos. Eucana. E ela era costume daquela época também, quando a mulher não podia ter filhos, pegava uma das escravas, entregava para o seu marido. Penina. Fenena, né? A Fenena tem mais com o jeito dela, porque ela era muito ruim com verdade. ela. A Fenena, nessa oportunidade, quando ela vai fazer aquela grande oração dela, Fenena já tinha 2 filhos. Sim. Então você pode imaginar que para fazer uma viagem de 25 quilômetros e fazer uma oferta, aqueles filhos já tinham alguma certa idade, né? Vamos dizer, no mínimo, adolescentes, né? Então nós estamos falando aí que Ana ficou anos. Né? Indo a Silo, fazendo o mesmo pedido, né? E o céu tem seus motivos, que são insondáveis a nós, o porquê não atende alguns pedidos que nós fazemos. Mas é engraçado, assim, só interrompendo um pouquinho, que o Eucana tem na Bíblia, consta, né? Que ele fala assim, por que você quer filho? Só a mim não sendo me... que eu te amo tanto. Só eu não te basta, né? Ele não cobrava ela para ter filho. Exato, né? exato. Ele não cobrava, né? Ele era um homem gentil. Ele amava muito ela, né? Mas o sonho de toda mulher, Sim, né? é ter filhos. É ter filhos, né? E quando isso não é possível, é uma dor, né? É uma dor e só a mulher para entender essa dor, né? Por isso que o Cana acaba dizendo, mas por que você quer ter filho? Você já me tem, eu te dou tudo. Inclusive está narrado lá nesse trecho que ele dava uma quantidade de coisas para a Fenena oferecer, né? E comer e dava o dobro para a Ana, né? De tanto que ele gostava da Ana. Mas a Ana não tinha filhos. Não. E a Fenena, vai narrar lá na passagem, ela aproveitava disso e zombava da Ana. Então Ana era estéril, mas ao mesmo tempo era a primeira esposa, mas ao mesmo tempo era humilhada, ela tinha vergonha entre os vizinhos. Então era aquela oração que nós chamamos de a oração mais sincera na Bíblia, né? Quando você coloca realmente seus limites, suas mazelas, seus desejos, e você não maqueia aquilo, né? E Ana não maqueava, ela chegava diante do altar e falou, eu quero um filho, só quero um filho, não precisa mais nada, me dá um filho, o resto eu tenho, né? E o céu, por seus motivos, não dava um filho a ela. Sim. E aí foi 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, e sei lá quantos anos, algumas linhas teológicas dizem que ela foi atendida no 25º ano, porque algumas tradições diz que só se podia oferecer sacrifício após ter completado 24 anos. Se os 2 filhos de Fenena estavam lá, era sinal que eles tinham no mínimo 24 anos. Então, nós estamos falando aí de muitos anos fazendo a mesma... Mas isso é uma tradição local, a gente não tem como afirmar isso. Mas, independente disso, foram anos. Foram anos. E Ana, ela foi... o que mais me chama a atenção em Ana, que nós podemos copiar isso, é que ela foi encontrando argumentos na oração sincera dela. Sim. A tal ponto de que, no ano que ela foi atendida,
ela chegou, eu fico imaginando lá o céu, né? Olha quem tá chegando, De é a novo. Ana. Adivinha o que ela vai pedir? É um filho, Vamos né? apostar, né? Vamos apostar. E quando ela de novo vai pedir um filho, ela acrescenta algo na oração dela. Depois de anos pedindo um filho, ela diz: me dá um filho. E se você me der um filho, eu te dou ele de volta. Quer dizer, aquilo meio que surpreendeu o céu. Então, isso nos dá a certeza de que nós não somos tão previsíveis assim. Nós podemos surpreender o céu também, sabe? Pela nossa relação com Deus, pela nossa perseverança, pela nossa intimidade com Deus, nós também podemos surpreender o céu. E naquele momento, o céu foi surpreendido pela oração de Ana. Então, por isso que Ana, para mim, é uma pessoa assim que eu me espelho muito, né? É uma mulher fantástica. Fantástica. E foi uma entrega radical, né? Porque ela disse: se me deres um filho, eu o consagrarei a ti. O consagrar a ti é deixar a casa, entregar, né? Entregar e deixar lá até depois. Diz que todos os anos ela levava uma roupa para Samuel, né? Quando Samuel, todo ano ela ia até o templo e levava uma roupa branca, né? Para Samuel. Mas e o profeta... Profeta? Não é o profeta, o sacerdote Eli. É o sacerdote. O sacerdote Eli, ele vê ela orando e fala que ela estava bêbada, né? Porque de tal modo a entrega dela que foi, e né? Também porque ela se rasgou mesmo. E também porque era costume, ao você oferecer o sacrifício, seja comida ou bebida, faz parte do costume você comer diante do altar. Então, se você oferece o vinho, você toma o vinho. Se você oferece uma carne, você come a carne. Entende? Então, era como se fosse assim um contrato de duas cópias. Entendeu? Então, se naquele ano o que ela ofereceu foi vinho, é natural ela tomar o vinho diante do altar. Então, por isso que talvez o sacerdote tenha confundido como ela estando ébria, porque provavelmente ela deve ter oferecido naquele ano o vinho, entendeu? Ou a uva já ali fermentada. Então, o que acontece? O sacerdote Eli, quando a vê chorando demais, balbuciando as palavras, naquela extrema sinceridade de uma mãe que quer ter um filho, e dizendo: se o senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. E naquele momento, claro, ela foi às lágrimas, e o Eli, o sacerdote, a repreende. Que vergonha, que isso? Estar ébria diante do altar, né? Bebeu tanto, era para beber um pouco. Aí ela fala: não, eu não estou bêbada, né? Eu estou clamando a Deus. E naquela hora, olha só que interessante, o céu decretou: vamos dar o que ela está pedindo. Ela não saiu dali grávida, não. Ela saiu dali fecunda, né? Com a capacidade de engravidar. Então, o céu decretou, mas quem vai dizer isso é o sacerdote. Então, o sacerdote que é o portador dos decretos do céu. Por isso que para nós hoje é importante esse relacionamento também com o sacerdote, com os sacramentos, porque a igreja tem essa capacidade de ser porta-voz dos decretos de Deus. Então, ela sai dali, né, com a certeza e se sentindo fecunda. Você é mulher, você sabe o seu período de fecundidade, você sabe quando você está fecunda e quando você não está fecunda. Seu organismo, seu corpo, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Eu fico imaginando uma cena engraçada, né? Ela chegando em casa, 25 quilômetros de caminhada, a conversa dela com a Eucana já era outra, entendeu? Ela chegando em casa... Eu caminhei tanto, hoje não. Eucana, ela chegou em casa, imagina, depois de tantos anos, né? Estéril. Agora ela chegou fecunda. Ela deve ter chamado Eucana no canto. O Eucana já ficou meio preocupado. O que está acontecendo com essa mulher? E, no ato conjugal, ela vai engravidar. Né? E o bonito é isso. Um ano depois, ela já estava com Samuel no colo. E fazendo os cálculos bíblicos, né, eu fiz um curso de Bíblia lá em Israel por 30 dias, e uma das aulas era matemática bíblica, onde você cruzava todas as datas e tudo mais. Então, provavelmente, nesses cálculos que a gente aprende a fazer,
Samuel vai voltar a ir com ela aos 4 anos depois que ele amamentou. Acabou de amamentar. Exato. E ao terminar de amamentar, que ele rejeitou o peito, ela vai fazer um efode, que é essa roupinha branca, e vai com ele para Silo, e no coração dela já está decidido, ele não vai voltar mais. Então você imagina, depois de tantos anos, querendo um filho, essa mulher agora com o filho no colo, faz uma roupinha para ele especial, vai até Silo. No final daquele dia, os filhos de Eli falam: pai, vem cá, porque tem uma mulher querendo entregar uma coisa aqui para nós que não é normal. Mas o que que é? Não, vem cá, professor. O que que é? É um touro? Não, não é um touro. Vem aqui, pai. É um bezerro. O que que é um bezerro? Uma vaca? Pai, venha ver. E quando ele vai conversar com ela, ela diz: olha, eu sou aquela mulher que o senhor confundiu. Eu estava bêbado, mas não estava. Está aqui a promessa realizada. Está aqui o meu filho. Aquele dia eu prometi. Então a gente tem que imaginar essa conversa. Ela explicando, porque já tinha se passado 4 anos, ela não tinha mais voltado lá. Só Eucana, com a Fenena e com os outros filhos. Então imagina 4 anos depois essa mulher voltando para entregar o filho. E de lá, o Samuel nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Agora, interessante que quem está nos ouvindo agora já deve estar perguntando: poxa, que Deus é esse, né? Que depois de tanto... Calma, gente, é que Deus deu mais 5 gravidez para ela. 5 filhos, 2 homens, 3 mulheres. 3 mulheres. Foi, assim, uma vida fecunda para o resto da vida. E Samuel, depois que assume o lugar do Eli, né, com a morte do Eli, vai ser aquele que vai fazer a virada de uma nação. Então veja que por que Ana para mim é tão importante? Porque o que ela pediu para ela foi o suficiente para ela com sobra, né? Sim. Mas foi a oração de uma mulher que mudou o rumo de uma nação. Sim. Então eu vejo quando as pessoas falam: a mulher tem que ser empoderada, tem que ser isso, e tem mesmo. Mas o poder da mulher não é o poder do homem. Não é querer ter os mesmos direitos do homem ou os deveres do homem ou provar que sabe mais que o homem. Não. O que Deus reserva para as mulheres é algo tão grande, mas tão grande, que quando ela realmente se dá conta de que ela é uma mulher empoderada no sentido do poder de Deus, não dela. Sim. Sabe? O poder de Deus, olha, o que Deus pode fazer por meio de uma mulher é algo tão grande como o caso de Ana. Deus mudou a história de um povo, né? Que de um tempo de juízes passando para o tempo de reis. Então o filho dela, aquele filho tão desejado, tão sofrido na gravidez. Já era promessa de Deus para o povo, exatamente. É uma promessa, né? E ele vai escolher o primeiro rei, vai escolher o segundo rei, né? Vai escolher Saul, vai escolher Davi. Depois Davi. Então, é tão densa, né? Por causa dessa mulher, que a gente fica imaginando que as mulheres dos dias de hoje, né? Como você aqui agora fazendo esse podcast, vocês têm um poder na mão de mudar rumos de histórias, de bairro, de cidade, de estado, de capitais, de países. Continua sendo, porque quando Deus escolheu Ana, mas também quando Deus escolheu Maria, quando Deus escolheu Esther, quando Deus escolheu Judite, as mulheres da Bíblia, toda aquela lista de mulheres que você tem ali, todas elas, Deus mudou o rumo da história. Então, mulheres fortes, e né? será que é só para aquela época? Não. Claro que não, né? A mulher, ela tem esse poder. Você já está quase respondendo as últimas perguntas. Calma aí. A gente tem as perguntas de mulher lá pro final, guarda esse empoderamento da mulher aí pro final. Mas é só mais uma coisa assim da Ana, né? É que a oração que ela fez é muito linda. Então, quem não conhece tem a oração... Tem o cântico de Ana também, que é lindo, né? É a oração dela. E segundo os estudos, Nossa Senhora Maria se baseou no cântico de Ana quando fez o Magnífica. Com certeza, né? Então, com certeza. As palavras de Nossa Senhora ali, naquele momento, né? Se baseou aqui nesse cântico de Ana, que é maravilhoso. Até porque Nossa Senhora, segundo a tradição, ela também foi consagrada ao templo até os 12 anos, e no templo o que mais se lia, né, eram os reis, eram os profetas, as mulheres da Bíblia. Então isso era muito presente
na cultura, é muito presente na cultura judaica, Sim. né? Esses cânticos, que na verdade são cânticos de vitória, cânticos que foram escritos bem depois do ocorrido, por povos que estavam voltando agora lá da Babilônia, Sim. ocupando o lugar deles, né? Que é Judá, por isso judeus. Então, isso, na época de Nossa Senhora, era o que era estudado e ensinado pelos pais e pelos professores. E é um cântico, assim, bem, vamos dizer assim, social mesmo, político, porque, né, fala dos sofredores, fala dos pobres, né, um cântico, assim, tanto numa bem gírica, abrangente. bem abrangente. E para uma mulher, assim, daquela época, um discurso desse, uma oração dessa, assim, né, porque realmente ela era uma mulher muito forte. Ela era tão forte, assim, tão sábia, eu considero ela, porque suportar a situação com Penina, né, que a Bíblia descreve que ela era muito difícil suportar todo esse tempo, né? Mas eu falo assim que a oração dela perante o templo, onde ela se transfigura, foi uma oração tão forte, tão assim íntima, né? Uma intimidade tão grande com Deus, porque a gente só consegue ter uma oração assim se a gente tem essa intimidade. A intimidade é caminhar junto, é estar junto, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve um momento, Ana, na sua vida, assim, de entrega, de oração, de chegar diante do Santíssimo e falar assim, tô aqui, rasguei a roupa, joguei terra na cabeça, não é assim? Teve um momento da sua vida que você sentiu assim, Senhor, eu preciso, eu quero, e o que o Senhor pode me dar agora? Olha, eu sou missionário há 35 anos, né? Então, em 1991, eu oficialmente, né, deixei um emprego de 12 anos, uma profissão, uma boa remuneração, uma boa condição financeira, e optei por ser missionário. Então, eu vim ali de 12 anos numa fábrica, como supervisor de manutenção mecânica, casa própria, 2 carros, moto, um salário muito bom na época. E no ano de 91, finalzinho de 91, outubro, eu e a Néia tomamos a decisão de sermos missionários. Quando entramos em 1992, nós estávamos dentro de uma comunidade chamada Canção Nova, que não era nada do que é hoje, né? Hoje a Canção Nova é uma multinacional, digamos assim, é uma empresa. Pastão, não era? Eram 20 pessoas e um pasto grande comendo almoço sem saber se ia ter a janta, né? Sim. Então, não existia rincão, sendo evangelização muito menos, internet, televisão, nada disso. Então, o máximo era o Padre Jonas com a sua equipe, né? Saindo para dar encontros, já pelo Brasil. Né? Mas diz que o Monsenhor, né? Jonas, ele disse que ele parava lá na frente onde está o rincão, disse que era um alagado, um brejão. Sim, onde está o centro de evangelização. Aqui vai ser um estádio. Vai ter um estádio, né? Diz que ele chegava e contemplava. Ele jogava medalhinha também? Em tudo ele jogava medalhinha. Não é? Ele jogava medalhinhas também. Esses dias eu ensinei para o Pedro, ele queria... tava com uma questão lá de terra, eu falei assim, passa lá e joga uma medalhinha. Funciona, eu aprendi isso. Aí ele passou, daí eu passei uma vez com ele de novo. Você jogou medalhinha? Não. Eu falei, então para. Eu tinha uma medalhinha, falei, mas 2 dias depois resolveu o problema da medalhinha. E disse que o Monsenhor vislumbrava tudo aquilo. Ele né? via, né? Ele antevia. E ele saía andando conosco assim, nós atrás dele andando por aquelas trilhas dentro dessa, topograficamente falando, era um buraco, né? E ele via ali um estádio, falou, aqui um dia teremos um estádio, milhares de pessoas, e a gente atrás dele dizia assim, tá, só ele vendo, né? E o almoço de amanhã vai vir também junto, né? E hoje é aquela realidade linda, né? Sendo confiança, né? Então, desde 1992, nós fomos aprendendo aos poucos, né? Viver da providência divina. Providência divina não é só vida material, ou seja, dinheiro para pagar conta ou dinheiro para comprar uma roupa. Providência divina é tudo, né? É de alguém que nasce, alguém que morre, de uma confusão que se estabelece, ao esclarecimento de uma calúnia que chega, de um relacionamento, de um projeto novo de evangelização, também de um projeto novo pessoal, como construir uma casa, casar, né? Comprar uma geladeira. Tudo isso nós passamos a depender das coisas de Deus. E é um treinamento. É aos poucos.
desde uma pizza, que você quer comer uma pizza, não tem dinheiro para comer uma pizza, até um filho que vai nascer e não tem plano de saúde, não tem onde nascer. Ou uma doença grave, ou a morte de alguém, o recomeço de vida, enfim. Quando eu cheguei na Canção Nova, em 92, eu tinha 27 anos. Então, já casado e com um filho, né, de 3 anos. Eu chegando, já detectamos que o nosso filho tinha um problema grave de coração. Precisava de cirurgia, precisava abrir, né? Teria que ser uma cirurgia de peito aberto. E ali a gente já começou a entender para onde Deus ia nos levar. Então, a primeira coisa que nós experimentamos de providência e de oração nível Ana foi justamente a entrega do nosso filho, que hoje tem 38 anos de idade, e ele precisava fazer uma cirurgia de coração. Primeiro, era muito caro. Na época, quase 100 mil, sei lá, se era reais já naquela época. Já devia ser inimaginável ter esse dinheiro. Conseguimos um médico que nos colocou numa situação no Dante Pazanese, em São Paulo, onde nós poderíamos fazer aquela cirurgia gratuitamente. Olha. E fizemos um acompanhamento até o Felipe completar 11 anos, quando com 11 anos ele vai abrir o peito, então ele vai fazer essa cirurgia totalmente gratuita. Ou seja, nós fomos rezando como Ana, de quando ele tinha 4 anos até quando ele tinha 11 anos. Né? Eu me lembro que ele perguntava, pai, como é que é a cirurgia de coração? Eu falava para ele assim, filho, é simples. Vão abrir teu peito, vão serrar teus ossos, vão abrir teu tórax, vão furar, vão costurar esse buraquinho que está aí, vão devolver o seu coração no peito, vão fechar teu osso, vão grampear seus ossos, vão fechar tua pele e vão costurar. E pronto. Então, para ele também, começou a ser... normal, natural. E natural rezar diante da gravidade, porque eu fui fazendo questão de deixar ele a par da gravidade do caso, né? E quando ele foi internado para fazer a cirurgia, ele foi com mais 10 crianças, aliás, com mais 9 crianças. Ele era o 10º. E em 10 dias, um por dia, foram fazendo a cirurgia, onde 2 não voltaram da cirurgia. Infelizmente faleceram. Então, em tudo isso, tanto eu e a Neia, quanto meu filho, já fomos sendo treinados. Né? Então, o que é a oração? Né? Lá em Filipenses 4:4, vai dizer muito bem isso. Né? Em todas as circunstâncias, apresentai vossas intenções de 3 formas. Oração, súplica e ação de graças. Então, oração é conversar com Deus. Oração é conversar com Deus, como eu estou conversando com você aqui agora. Isso é oração. Súplica é Ana, entendeu? Quando você suplica mesmo, quando você se humilha diante de Deus, não que Deus quer te ver humilhado, mas você se despe, né? De toda a condição que... Eu conheço pessoas que são milionárias, né? E que o dinheiro que elas têm não resolve o problema que elas têm. Não resolve. Por mais dinheiro que tenha. Então, é a hora da súplica. É a hora da súplica, é a hora da humilhação, é a hora da oração da Ana. E ação de graças. É aquele louvor, aquela coisa gostosa de você bendizer a Deus. Então, na nossa vida missionária, não apenas na nossa vida missionária, mas na vida de todos nós cristãos, tem que existir esses 3 níveis. Né? Porque são os 3 níveis de oração, súplica e ação de graça. Então, oração, repito. Vamos conversar com Deus hoje? Madrugada? Vou ao banheiro, fazer um pipizinho ali para as 3 horas da manhã, antes de voltar para a cama. No closet, entendeu? No silêncio, na escuridão, fala com Deus. Senhor, pelo menos aqui no Brasil está todo mundo dormindo praticamente, é menos gente falando, é menos concorrente na minha oração. Conversa com Deus, né? E é claro, vai ter a hora da súplica, vai ter aquela hora do desespero mesmo, que você fala, ou Deus faz, ou eu tô morto, não tem saída. Então é a hora da lágrima, é a hora da voz embargada, é a hora da humilhação. E esse tipo de oração precisa existir na nossa vida. E vai ter a hora do louvor, da ação de graças. A humilhação, assim, falando assim, às vezes a pessoa fala, mas eu vou me humilhar? A questão da humilhação é se despir de tudo mesmo, Exato. Né? É falar assim, olha, não é uma humilhação que alguém vai te maltratar. Sim, né? eu falo, gente, eu sou um grãozinho de areia que estou lá a quilômetros do pé da sandália de Jesus, né?
é reconhecer, mas a gente não pode só falar na boca, a gente tem que se reconhecer. Coração como? contrito, quebrantado. Sim, né? Você reconhecer que você é incapaz. Eu sou tão pequenininha, mas por favor, olhe para mim, não é? Assim, exato. é uma humilhação de você mesmo se sentir como filha e como filha, Sim. né? Bem, se despir mesmo. E reconhecer a grandeza de Deus, o poder dele, né? E a nossa insuficiência em gerenciar determinadas situações da nossa vida. Volto a dizer, eu tenho 61 anos, então vamos lá. Tudo que eu tinha que ser, eu já sou. Tudo que eu tinha que ter, eu já tenho. E tudo que eu tinha que aprender a fazer, eu já aprendi. Agora eu tenho que celebrar a minha vida. Sim. Eu não vou querer agora, aos 60 anos, sair correndo da mesma forma quando eu tinha 35. Não dá, mas... Existe um tempo para você estudar muito, existe um tempo que você tem que trabalhar muito, e existe um tempo que você vai ter que administrar o que você já tem e faz. Né? Nessa hora, aquela oração que já foi de súplica, já foi de oração mesmo, já foi de ação de graça, ela faz um mix. E você vira uma pessoa naturalmente íntima de Deus. Você começa a celebrar essas 2 últimas décadas da sua vida, de 60 a 70, de 70 a 80, você começa a celebrar com Deus. Senhor, eu já sei o que dá para mudar, eu já sei também o que não dá para mudar. Eu já sei o que dói, eu sei o que dá satisfação. Vou continuar a minha vida com aquilo que dói e com aquilo que me dá satisfação. Sim. Entendeu? Eu vou saborear. E a palavra sabedoria não se origina na palavra saber, e sim na palavra sabor. Então, os sabores que nós já experimentamos, como Ana experimentou, dá a nós a sabedoria. E aí o mais novo vai chegar para nós com uma determinada questão, você vai poder falar para ele, eu sei o que você está passando, eu já senti esse sabor. E você está em condição de dar o bom conselho. Então você imagina agora, vamos voltar na Ana. Imagina a Ana, naquela época, atendendo uma mulher estéril. Então, o que será que Ana poderia dizer para uma mulher estéril daquela época? Né? O que Ana poderia dizer para uma mulher que tinha uma escrava humilhando ela naquela época? O que Maria podia dizer para uma mãe que tinha perdido o filho, depois que ela perdeu Jesus? Então, o luto parental, que é o nome que se dá quando uma mãe perde um filho. Então, imagina o que Maria podia sentar com uma mulher que tinha acabado e falar, olha, eu também perdi o meu, eu sei o que você está sentindo. Então, eu vejo que as orações que nós vamos fazendo ao longo da vida vão dando a nós a sabedoria, a docilidade, a relevância, né, nessa idade mais madura que a gente está chegando. Né? Então, ontem a minha esposa fez 62 anos. Eu vou fazer 62 anos agora em março, sou 4 meses mais novo que ela. Ou é pouco tempo, né? Uhum. Mas nós estamos chegando juntos na mesma idade. E um olhando para o outro e olhando para trás, quantas foram as orações de súplicas que eu já fiz com ela? Nós não temos mais pais vivos, nós já perdemos irmãos, irmãs, nós hoje estamos só nós 2 dentro de casa, os filhos já saíram. Então, veja por quantas coisas você já passou fazendo a oração de Ana. Né? E com a serenidade que hoje habita o teu coração, tua mente, e o que isso pode ser produzido a nível de ministério, que nós continuamos. Nós começamos a nossa vida missionária com 27, novinhos, e estamos continuando aos 61. Então, o que mudou? Né? Quais foram os momentos mais críticos da nossa vida que nós soubemos partilhar com Deus? Os momentos de alegria, os momentos de dores. Né? A vida missionária é assim. Eu tenho, por causa da vida missionária, eu tenho privilégios, mas muitos privilégios, que eu não teria se eu não fosse missionário. Mas também eu tenho problemas que eu não teria. Ônus e bônus. Então, por exemplo, batalhas espirituais, problemas crônicos próprios da luta espiritual me fazem, de tempos em tempos, ou com muita frequência, fazer a oração da Ana, né? Mas também fazer a oração de outros momentos bíblicos, de louvor, de agradecimento, ou de simplesmente de um bate-papo com Deus, da intimidade. Então, acho que tudo isso
mixando, botando no liquidificador, batendo tudo, dá essa alma, né? Que a gente precisa para continuar sendo luz aqui na Terra. Eu acredito que nós chegarmos ao final numa oração de agradecimento é o que mais a gente, eu não sei, eu também estou com 54, né? Mas eu vejo assim que conforme a gente vai caminhando, a gente tem muito mais a agradecer, né? Verdade, Claro que vem. Os motivos de agradecimento são maiores. São maiores, certeza. né? Então, e a experiência também, eu já tenho noras, netos, né? Às vezes eu falo para elas assim, eu já passei por isso, né? Então, o que eu posso te falar? Fala com autoridade. Eu falo assim, eu vou te falar. Eu passei e quebrei a cara, né? Então, o que eu posso te falar é que, eu quebrei a cara. Então, se você fizer, isso não vai ser legal. Então, é a única coisa que eu posso falar. Agora, se você vai fazer ou não, aí é você que decide, né? Essa tranquilidade, essa paz que a caminhada mesmo de oração, ela nos acalma, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou colérica, né? Meu temperamento é colérico. E esses dias me chamaram de fleumática. Eu falei, como assim? Né? Mais tranquilo, falou que eu sou muito mansa. Eu falei assim, gente, o Senhor tem poder mesmo, faz milagre, né? Porque é a questão da oração mesmo, né? A oração que a gente... E tem uma música agora do Flavinho que tá aqui, ele fala assim, eu vejo promessas que eu nem mais sabia, né? A gente pede bastante coisa e aí a gente olha para trás assim, algumas coisas estão acontecendo na vida. Nossa, que graça, né? Aí você para um pouco e pensa, nossa, mas eu já pedi isso há lá atrás. Tanto tempo, né? Que eu já nem lembrava mais, mas Deus não esquece. Eu já até mudei o assunto com Deus. Já. Já tô em outra, mas ele não se esqueceu. Já desisti, e ele não esqueceu, porque o momento dele é o momento certo, né? Verdade. Que a gente tem que esperar. E era o momento de Ana, era aquele momento certo. Você imagina, né? a Ana lá na 5ª gravidez, ou na 6ª, no caso, né? Na 6ª gravidez, e ela conversando com os 5 filhos dela, e os 5 filhos dela sabendo da história, que eles tinham um irmão que era profeta, sacerdote, e o último dos juízes, né? Que aquele homem tão temido, tão respeitado, era irmão deles, né? E fruto da oração que a mãe deles tinha feito, que a mãe dele tinha feito, lá em Silo. Então, quando você olha para trás e você começa a ver a sua própria história, né? Você passa a acreditar. Eu diferencio muito a palavra fé de crer, né? Crer ou acreditar é diferente de ter fé. Ter fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. Então é o alicerce, é a base, né? E é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então fé te projeta para frente. Crença, acreditar, é dar crédito a quem? A Deus, que nunca falou com você. Então, uma coisa é você ter fé, você acreditar naquilo que vem pela frente. Outra coisa é você acreditar fazendo uma leitura do passado. Então, eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus atuou na minha vida. Então, eu creio. Eu creio. Né? Quando a gente vai recitar o creio na hora da missa, todas essas frases é de coisas que já aconteceram. Sim. Né? Creio na comunhão dos santos, creio na Santa Igreja Católica, né? Creio em Deus Pai, tudo coisas que já aconteceu. Então, quando a gente olha para trás e vê o quanto Deus já agiu na nossa vida, nós somos os verdadeiros crentes. A gente que é católico, a gente tinha um preconceito dessa palavra, né? Né? Porque isso denominava os evangélicos. O cara é crente. Quer dizer, não, eu sou um crente. Porque eu olho para trás, eu sou proibido de não crer. Porque olha quantas intervenções de Deus na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida, financeira, psicológica, de relacionamento, de doenças físicas. Quantas intervenções de Deus. Então, hoje, quando eu digo assim, eu acredito, até tem um programa de televisão com esse nome, Acredite, né? Então, eu dou crédito a um Deus que jamais falhou comigo, jamais. E tenho fé nele também para fazer as coisas que eu faço muitas vezes sem ver, né? Sem ter o chão ainda embaixo do meu pé, entendeu?
como diz a palavra de Deus, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, fé para frente, crença para trás. Então, Ana chegou ao sexto filho, olhando para trás e dizendo, Deus nunca falhou comigo. Nunca falhou, né? E começou com um grande milagre, né? Foi transformá-la de estéril para fecunda. Né? Então, hoje, por exemplo, hoje à noite, né? Teremos. Mas tem também a questão da oração de Ana, mas também tem o sacrifício que foi, né? Sim, a sim. oração e o sacrifício. E não apenas o sacrifício de oferecer o fruto de um ano inteiro de trabalho, mas o sacrifício de sair da casa dela, mais uma vez, né, sem ter ainda um passado para acreditar, só com a fé que vai projetar para frente. Tudo isso é um sacrifício. Tudo é um sacrifício. O sacrifício de você... Eu não sei se eu teria a coragem dela, não. Olha, eu não sei, não. Cada cobertor Você teria, Alain, coragem dela? Cada cobertor é proporcional ao frio. Exatamente. Se vier um frio muito forte, Deus vai te dar um cobertor forte. Então, porque eu falo assim, cada mulher que vem aqui no programa, eu olho e falo assim, meu Deus, essas mulheres são assim, né? Porque são. Elas estão na Bíblia, não é por acaso, né? Porque o que elas fizeram são grandes coisas, são coisas grandiosas que não é qualquer pessoa que faz, né? Então, por isso que eu falo que eu acho que é porque eu sou qualquer pessoa, mas essas mulheres, elas fizeram com muita coragem, muita fé, né? E é maravilhoso. E aí, Dunga, falando disso, o que elas fizeram, eu queria que você falasse um pouquinho do teu legado. Eu tenho uma pergunta aqui para você, que é assim. Eu vou fazer uma pergunta que você fez para um entrevistado teu. Como você quer ser visto? E como você se vê? Você fez essa pergunta, você lembra para quem? Não me lembro mais. Não lembra? Um amigo seu você fez. É um amigo público que você fez, o Covas. O Covas, que já está na eternidade. Legal. Você fez essa pergunta para ele como uma pessoa pública. Como você gostaria que as pessoas te vissem e como você acha que elas te veem? Olha, se eu fizer essa pergunta pro Covas, eu fiquei muito feliz, porque hoje eu o vejo, né, como, infelizmente, ele faleceu, né, o câncer o venceu, mas eu me lembro dele assim, como uma pessoa muito, muito diferenciada no meio da política. Uma pessoa fantástica, eu conheci pessoalmente, seria um grande presidente da República se estivesse vivo hoje. Mas, por exemplo, eu acho que, vou te dar alguns exemplos. Hoje, a maioria dos convites que eu recebo para cantar ou para pregar vem de padres, né? A maioria, 90%. A Letícia daqui, ela trabalha comigo, ela sabe que a maioria dos pedidos vem de padres. E muitos padres, e 100% desses padres, na faixa etária entre 35 a 50 anos. Né? E 100% desses padres, quando eu consigo visitá-los, são padres que se converteram em encontros comigo nas décadas de 90 e na década de 2000. Né? De 90 a 2000, de 2000 a 2010. Esses 20 anos, eu trabalhei muito e influenciei muito na vida de muitos jovens que depois vieram a descobrir a vocação. Então, é natural eu ir a lugares, alguns deles hoje são bispos, né? E eu chego, eles me chamam de senhor, né? O senhor gostaria disso? Eu falei, que senhor, rapaz? Eu que te chamar de senhor, você que é a autoridade aqui. E vira-se um clima bem amistoso. Então eu vejo que hoje eu me tornei, na vida dessas pessoas, sem uma falsa modéstia, eu me tornei uma referência. Existe diferença de referência e modelo. Modelo jamais, modelo é Jesus Cristo. Mas uma referência de perseverança. Né? Então, eu perseverei desde 1991, fiel ao meu casamento, né? Fiel à minha doutrina, que é da Igreja Católica, fiel à vida missionária, fiel ao meu raio de ação. Eu trabalho dentro do meio de comunicação católica,
né? Já tive muitos convites para ir para televisões seculares, mas não é meu trabalho. Meu trabalho é aqui na Igreja Católica, nas TVs católicas, nas rádios católicas e tal. Então, acho que hoje as pessoas podem olhar para mim e dizer assim, olha, eu acho que nós temos um bom exemplo de perseverança, né? De alguém que tira o máximo do que tem para dar. Então, esse eu acredito que eu já posso ser visto assim hoje, né? E o que eu vou deixar? Graças a Deus eu vou deixar muita coisa, porque quem deixa herança tem seus méritos, né? Um pai que deixa uma herança para o filho vai gastar de acordo com o que ele, né, for inteligente ou não. Agora, legado não se gasta, né? Então, eu deixei o legado do PHN, né? Eu deixei um legado de 198 músicas compostas e gravadas. Eu deixei já 7 livros, 16 CDs, 3 DVDs, né? A inspiração do Resgate Já, do Gente do Bem, do PHN, do Acredite, do Batismo de Fogo. Então, um dia alguém vai olhar para fazer uma biografia do Dunga e vai ter que passar por todas essas situações. E todas elas foram muito bem geradas e geridas, né? Então, elas foram muito bem pensadas, discernidas, todas deram muito trabalho. Então, se eu olhar para trás, eu me vejo hoje como uma referência de perseverança e já creio que tem um legado que, se eu morresse hoje, o PHN continuaria, sim, o Acredite continuaria, o Gente do Bem continuaria, o Resgate Já. Enfim, minhas músicas continuariam sendo tocadas, né? O livro continuaria sendo lido. Então, eu vejo que legado e referência é uma coisa que hoje, aos 61 anos, já faz parte da minha vida, né? Dei uma boa contribuição, mas, é claro, tenho aí, creio eu, mais 15 anos de vida produtiva, se nada, né, se uma doença, um acidente não interromper isso, eu tenho mais uns 15 anos de vida produtiva, ativa, realmente, dentro da evangelização. Depois envelhecer, né, com dignidade. Mas, pelo menos pelos próximos 15 anos, eu pretendo pedir a Deus novas inspirações. E o PHN, como que surgiu essa... Foi uma inspiração? Foi Sim. Uma necessidade? Como que surgiu? Que eu nunca consegui ir. Eu vou bastante na Canção Nova, mas no PHN eu nunca consegui ir. É um projeto que eu quero ir. Vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena. Eu vejo, acompanho pelas mídias depois. Mas como surgiu, assim? E o primeiro? Como foi o primeiro? O PHN surgiu de uma forma muito, muito orgânica. Eu estava fazendo um programa, já há alguns anos, chamado Resgate Já. O Resgate Já me levava toda quarta-feira a ambientes como presídio de segurança máxima, cadeia pública, casa de recuperação ao portador do vírus HIV em fase terminal, casa de recuperação para drogados, FEBEM, Carandiru e tudo mais. Toda quarta-feira eu estava nesses ambientes gravando um programa chamado Resgate Já. Passava o dia todo gravando para depois editar e transformar num programa de 2 horas. Onde a gente mostrava o que alguém está fazendo por alguém. Né? Então, pastoral carcerária, pastoral da saúde, pastoral disso, daquilo, e trabalhos. Né? E isso me levou no Brasil todo. Né? No Brasil todo eu conheci obras maravilhosas, fantásticas. Com criança, com adolescente, com idoso, com muitas pessoa... delas são, assim, bem... invisíveis, né? Exato. São invisíveis, né? Eu fiz programa dentro de hospícios. Você imagina você dentro de um hospício com 300 pessoas com deficiências, com essas deficiências, né? Intelectuais. Hospício, não gosto de falar a palavra louco, né? Mas ambientes que realmente você fala, meu Deus, né? Como é que alguém pode trabalhar aqui, né? Dando a essas pessoas uma qualidade de vida, né? É uma coisa fantástica. Mas o que mais me chamou a atenção nesse tempo todo foram as casas de recuperação, os presídios e as cadeias, né? Onde eu via jovens pagando um alto preço no seu próprio corpo por um erro cometido.
E a tradução de pecado na Bíblia não. No dicionário é errar o alvo. Essa é a tradução da palavra pecado, errar o alvo. Então, eles tinham pecado, ou seja, eles tinham errado o alvo uma vez e já estavam ali pagando um alto preço, né? Muitas vezes com doença no corpo, ou então puxando vários anos de cadeia por um erro cometido, uma overdose, enfim. E no final desses 6 anos que eu apresentei esse programa, Deus colocou no meu coração assim: ensina a juventude a dizer não ao pecado, para ela não precisar pagar no próprio corpo aquilo que eu já paguei. Está pago já. Eles estão pagando de novo, não tem necessidade. Já está pago. Né? E, bom, houve um tempo na Canção Nova que nós fizemos um retiro de 6 meses. O Padre Jonas nos tirou do palco e nós fomos 6 meses fritar pastel, outras atividades. Nos tirou do palco. Com razão, inclusive. E eu fui para uma salinha, mais ou menos desse tamanho aqui, onde se duplicava vídeos. E ele falou: você vai para aquela salinha, fica lá. O que eu vou fazer? Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e leia. Falei: por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Então eu entrava às 8 da manhã, logo depois da missa, e ficava até às 5 da tarde lendo a Bíblia. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E isso durou 6 meses. Então, em 6 meses, eu li uma vez inteira toda a Bíblia e depois mais quase uma vez. Anotando, sabe, escrevendo na parede. Parecia um eremita na caverna, assim. E naqueles dias, isso foi em 1997. No meio do ano de 1997, eu compus a música Restauração, né? Que dentro da letra dessa música existe: por hoje eu não vou mais pecar. Né? Falei: poxa, essa frase, PHN, por hoje não. Né? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo no coração. Cantei pela primeira vez essa música no Congresso da Renovação Carismática em 1997, em Aparecida. Um ano depois, né, com aquela música já borbulhando dentro de mim, nós tínhamos já na Canção Nova um encontro para jovens. Né? E me pediram para fazer um programa de televisão para jovens e para dar o nome, naquele ano, daquele acampamento. E também me pediram para gravar um CD. Eu falei: está na hora de eu colocar todas as 12 músicas que eu fiz naquele período de 6 meses num CD. Beleza. Chamei o Padre Jonas para cantar a música Restauração comigo. E já usando o termo PHN. PHN, ele perguntou: o que significa isso, PHN? Aí, ali no estúdio, todo mundo vendo, eu explicando para ele. Falei: então tá bom. E cantamos a música Restauração e lançamos nesse acampamento para jovens que levou pela primeira vez o nome de PHN. Era para ser só aquele ano. Mas a coisa funcionou tão bem que no ano seguinte, foi de novo. De acampamento para jovens passou a ser acampamento PHN. E no mesmo mês de julho de 1998, eu estreiei o programa de televisão chamado PHN. Então veio todo o pacote junto. A música que eu compus, o programa, o encontro, e a coisa foi de um impacto tão grande que a cada ano só crescia. E crescia a proposta de passar um dia sem pecar. Muito simples, né? Muitos, até dentro ali da comunidade e fora, dizendo: esse não aí é muito negativo. Por que não é PHS? Por hoje sim. Né? Várias pessoas assim, bem influentes, não vou citar o nome aqui agora, mas tentaram me convencer de mudar de PHN para PHS. Eu falei: não, a proposta é não pecar, não é... A santidade, já tem gente pregando sobre isso. Eu estou pregando contra o pecado. E era uma linguagem muito difícil de você torná-la simpática, porque o não é negativo, né? Por hoje não. Não o quê? Aí você tem que explicar. Mas com muita perseverança a gente foi o primeiro encontro, nós tínhamos lá 1.500 jovens. 21 anos depois, que eu fiquei 21 anos na frente, nós tínhamos 220 mil jovens. É muito, né? gente. Né? Então, em 2019, foi a minha última participação. Depois, por motivos familiares, eu saí da comunidade Canção Nova. E, graças a Deus, hoje ele continua cada vez maior ainda. Né? Já está maior. Né?
Já está assim, bem maior do que quando eu deixei. Então aí a gente já percebe o quê? Legado. Então, PHN não precisa mais do Dunga. O Dunga hoje está liberado para outras coisas, mas por 21 anos aquilo foi uma bandeira maravilhosa. Né? E vai continuar. Né? Eu vejo as imagens na televisão, né? Hoje eu não participo mais, mas eu vejo as imagens na televisão e eu fico numa felicidade tão grande, tão grande. E eu falei, meu Deus, olha que bacana, né? E o meu tempo passou, como passa de todo mundo, né? Legal ser instrumento. Né? Exato. É legal você fazer a passagem. Como Moisés, né? Chegou no Monte Nebo, Deus falou, ó, valeu. Agora, Josué, deixa o bichinho aí. Josué, agora é com você. Já aprendeu. O Moisés fica aqui. Exatamente. Não vai para frente, não vai ficar aqui. Agora você continua. É muito legal isso. E você, assim, a tua vocação de músico, né? Ela veio antes? Veio depois ou veio junto? Veio bem antes. Quando eu tinha 6 anos de idade, que eu morava naquela fazenda, lembra? Coruputuba. Não, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Lá em Pindamonhangaba tinha uma fazenda chamada Coruputuba. Alain, meu pai fazia eu ficar repetindo essa palavra para acertar. Pindamonhangaba. É isso aí, paralelepípedo. Seu pai não fez isso, né? Itaquaquecetuba. Isso é coisa de povo. Isso é coisa de 50 a mais. Tá bom? Aí, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã me presenteou com um compacto simples dos Beatles. Obladi, Obladá de um lado, Help do outro. Aqueles pequenininhos. Pequenininho, compacto simples. Quem não sabe o que é isso, é um disco de vinil com uma música de um lado e uma música do outro. É o menorzinho. Hoje foi dia de relembrar. Depois, né, Letícia? Hoje o almoço foi só lembrando. Verdade. E aí eu me encantei com os Beatles, com 6 anos de idade, morando lá naquela fazenda, banheirinho privadinho, banho de bacia, fogão a lenha, aquela coisa. Coitado das vacas, ficou ouvindo essa música quanto tempo? E eu cantava em inglês, pulando no colchão de capim, com um cabo de vassoura na mão. She's love you, yeah, yeah. E cantando. A partir daquele dia, aniversário, Natal, Dia das Crianças, eu era presenteado pela minha irmã com um disco dos Beatles. Então eu já estava fazendo uma coleção. Tinha uma vitrolinha, que você levantava a tampinha, já era a caixa de som. Só que o meu pai, minha mãe e meu irmão trabalhavam na fábrica de papel da fazenda. E eles trabalhavam em horários de revezamento. 6 às 2, 2 às 10, 10 às 6. Então tinha sempre alguém dormindo em casa. E eu sempre atrapalhando alguém dormir. Até que um dia, meu pai... delícia. Deve ter apanhado. Era menor, era o cacete. Deve ter apanhado dos irmãos. Já era Dunga nessa época? Já era. Dunga! E aí meu pai falou, Dita, nós temos que acabar que se ninguém consegue dormir. Aí o que eu vi meu pai fazendo? Já tinha um galinheiro lá em casa. Ele fez um outro galinheiro, novo, bonito. Fez um estúdio. Fez o traslado das galinhas e falou, a partir de hoje vocês vão cantar no galinheiro, lá no fundo do quintal. Só que meu pai... O galo não brigava, não? Ficava cantando. Não, o galo foi junto. O meu pai, ele fez da arquibancada, do puleiro das galinhas, fez uma arquibancada, onde ficavam os ovos para serem chocados. Ele fez um palco, fez uma bateria de latas de tinta, microfones de cabo de vassoura, guitarras de madeira compensado. E ele dizia, agora vocês vão cantar lá. Depois da aula, o galinheiro lotava. Minha mãe servia pão com açúcar e que suco de groselha. Groselha, vitaminada, melane, lembra disso? Aí, um dia meu pai chegou lá e falou assim, e aí, Dunguinha, como é que estão as coisas? Eu falei, pai... Começou a comprar a igreja. Um dia eu vou cantar na terra dos Beatles. Olha. E ele falou, meu filho, você não sabe o que você está falando. Isso aí fica para lá de São Paulo, né? Bem para lá de São Paulo. E anos se passaram, muitos anos, sempre gostei de música. Quando eu me converti em 83, comecei a servir no Ministério da Música, na minha cidade, né? Um microfone e 20 pessoas cantando. Aí foi ficando menos, até que ficou só eu no microfone, perseverança. Em 2003, quando eu fui para Canção Nova, lá na minha cidade eu já tinha uma banda chamada Carisma. A gente já fazia show em quermesse, festa de padroeiro. Né? A gente era a atração da cidade, só que só na cidade. E era fruto da renovação carismática. Quando eu fui para Canção Nova, em 91, eu já tinha essa experiência. Já era um animador de grupo de oração, tinha banda, né?
tinha 7 anos ali dentro do ministério. E na Canção Nova não existia banda. Não existia banda Canção Nova, não existia Ministério de Música Canção Nova. Só tinha o Padre Jonas, que cantava, o Nelsinho e o Ricardo Sá. Mas não tinha nada estruturalmente falando. E eu criei a banda Canção Nova. A banda Canção Nova surgiu, chamei alguns amigos, montamos. Isso foi em 92, naquele primeiro ano que eu estava lá, 93. Em 94, eu gravei pela primeira vez, né, o LP, né, o Long Play. Né, Pense Bem. E aí mas começou... já com mais músicas, né? Não, aí já foi um trabalho profissional, 10, né? E virava o 12, disco também. 6 de um lado A, lado B e lado tal. A e lado B. Então a música aconteceu dessa forma. Ela entrou na minha infância, ela foi... potencializou com o meu batismo no Espírito Santo na renovação carismática. Depois, indo para a Canção Nova, eu gravei meu primeiro trabalho. E aí gravei em 94, depois gravei em 96, gravei em 98, gravei em 2000. De 2 anos eu fui gravando até chegar a 16 CDs. E me diz um pouquinho dessa... Você já falou umas 3 vezes da tua conversão, do batismo do Espírito Santo. A conversão, né? Você gosta do significado da palavra, né? Sim, muito. Você está indo numa direção e você vira para outra, né? Sim. Que direção você estava indo antes da conversão? Estava na direção sem volta. É. Eu estava usando drogas, né, nessa época, com 18 anos. Eu estava começando a procurar a droga, né? Porque até então eu estava usando junto com os amigos, casualmente ali, né? Tinha... A hora que eu quiser parar, eu paro. Tinha maconha ali na rodinha, todo mundo fumando, eu acabava estando junto. Algum amigo ou outro me convidava, não, tem uma coisa aqui, vamos fumar, fumava e tal. Chegou um momento que eu estava começando a perguntar para esses mesmos amigos onde que eu conseguiria mais. Foi justamente nesse momento, né, que poderia dar aquela virada, né, do consumo para a dependência, foi quando Deus entrou no meu coração. Então eu estava andando pela minha cidade, tinha usado droga e entrei sem querer numa igreja. Num grupo sem querer nada. Sem eu querer. Né? Sem eu querer. Mas claro, com Deus querendo, né? Sim, mas eu sem querer. Então eu estava drogado. Eu entrei como um cão vira-lata, entro numa igreja sem saber o que está acontecendo ali, né? Entrei, encostei lá no fundo, sem saber exatamente o que era aquilo lá. Porém, como eu também estava drogado, eu não estava resistindo. E aquele som, aquela música estava tão ungida que foi entrando no meu coração. Né? Com 40 minutos ali dentro, eu fui profundamente tocado por Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo mesmo. Eu entrei drogado e saí batizado no Espírito Santo para nunca mais usar droga na minha vida. No dia seguinte, eu já estava me tornando, até o meio-dia, das 7 horas da manhã ao meio-dia, eu já estava me tornando o melhor funcionário da fábrica, o melhor atleta do meu time, o melhor aluno da minha escola. Terminei um namoro que não era legal, fiz o propósito de ficar 2 anos sem namorar, sem pegar na mão, sem paquerar, sem beijar na boca, nada. Queria ficar 2 anos me preparando para o próximo relacionamento, que veio a ser a Neia de novo, né? Que já tinha namorado com ela. Então, o batismo no Espírito Santo, e eu fui orar em línguas 5, 6 meses depois. Mas o batismo, o mergulho já tinha acontecido. Então eu entrei numa noite de terça-feira de janeiro de 83, numa igreja, entrei nela drogado, saí dela batizado no Espírito Santo para nunca mais usar droga na minha vida. Então eu acredito muito nesses milagres. Né? Eu acompanho pessoas que estão deixando a droga, sou amigo de pessoas que deixaram a droga, né, por meio do meu trabalho. Já vi muita gente, né, em vários graus de dependência se libertarem. Então, eu sou testemunha de que é um milagre mesmo, né? E comigo foi imediato. Deus tinha pressa, né? Eu não queria, não sabia o que estava acontecendo, mas Deus foi conduzindo tudo. Botou você para o caminho. Exatamente. 83 foi o ano, assim, da grande virada da minha vida, né? Eu já trabalhava, eu era um atleta, eu era estudante, eu era um cara sensacional, bacana com todo mundo, mas apenas eu estava acabando com o meu futuro mesmo, né? Nunca fui violento, nunca fui, assim, mau caráter, nunca, né? Minha índole sempre foi muito boa,
mas eu estava, infelizmente, no caminho errado. A gente, às vezes, insiste, né? Deus tem o caminho certinho pra gente, né? Tem Hoje eu consigo parar, ouvir, às vezes as coisas acontecem assim, eu falo, nossa, tá bom, então, vou pra cá. Sou dócil agora, né? Mas quando a gente é jovem, a gente não é dócil. Todos nós já tivemos 15 anos, né? Não é? Se fala assim, vem pra cá, fala, por quê? Não vou pra aí, não. Aqui não é assim, né? Mas Deus, quando ele tem o sonho dele, ele persiste, ele não desiste da gente, né? A gente que se afasta, né? Fala, e agora, né? Deus está comigo. Não, ele sempre esteve, né? A gente que. E a gente conta com a intercessão dos pais, né? Dos irmãos, né? Das novas Anas, né? Dos dias de hoje, né? É isso mesmo. Ô Dunga, eu queria que você falasse, você começou a falar um pouquinho lá na frente sobre, a hora que a gente começou, sobre a mulher, né? Então aqui a gente sempre tem algumas perguntas, eu vou fazer todas elas juntas para você fazer um resumão para a gente, né? Como esse programa, eu já havia te falado, ele está direcionado assim para questões das mulheres, né? Para trazer depoimentos que ajudem as mulheres que estão longe da igreja, que não sabem como voltar, que nunca foram, né? Que estão com seus filhos aí na idade de fazer a primeira comunhão, de participar da catequese e não sabe como fazer porque nunca fez, né? Então, ou até mulheres que se afastaram da igreja por algum motivo. Então, a intenção é mostrar assim que nós podemos ter uma vida de mulher, de mãe, de profissional, né? De todas e também conseguir conciliar e que tudo ajuda, né? Isso contribui muito. Então, algumas perguntas que a gente sempre faz aqui é assim: como seria a mulher que Deus sonhou? Como podemos reconectar com essa mulher, se você acha que as mulheres de hoje estão longe do que Deus sonhou? E quando foi que nós começamos a deixar esse sonho de Deus para trás? Olha, a sociedade hoje, ela veio cobrando tanto das mulheres de uma forma muito equivocada, né? Veio cobrando da mulher um outro posicionamento, né? Fazendo com que ela entendesse que o que ela estava vivendo era prejudicial a ela, ou seja, casa, filhos, formadora de homens e tudo mais. E foi dando a ela a linha de pensamento de que ela só seria feliz se ela fosse igual ao homem, né? Até hoje eu não vejo nenhuma vantagem da mulher em ser igual ao homem, né? Também não. Não tem. A mulher, ela tem um papel extremamente especial que não tem nada a ver com o homem. Não precisa disputar mesmo salário, mesmo cargo. Essas reivindicações que o mundo disse à mulher que ela deveria ter, que ela deveria reivindicar. Mesmos direitos, mesmo salário. Ninguém duvida da capacidade da mulher, né? Ninguém duvida. Mas foi dada à mulher, por exemplo, uma capacidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O homem já não é assim, o homem é mais focado, né? Mas também existe o raio de ação da mulher e o raio de ação do homem. Sim. Né? O raio de ação do homem é maior. Ele anda distâncias maiores, ele sai de casa, ele viaja 300 quilômetros ou 200 quilômetros todo dia para, né, ir e volta, 150 para ir, 150 para voltar, para trabalhar, para trazer o sustento para dentro da casa. Ele não pode medir esforço. Então, o raio de ação do homem é maior, porém, ele é focado em no máximo 2 tarefas. Isso é característica do homem. Mulher, ela está atendendo o telefone, mexendo na panela, cuidando do filho, falando aquela coisa. E 5 atividades, às vezes, ao mesmo tempo. Porém, num raio menor. Quando essa mulher decidiu sair do raio de ação dela, ela passou a ser igual ao homem. Não dá para fazer 5 coisas diferentes ao mesmo tempo, saindo do raio de ação para o mesmo raio de ação do homem. Ela vai se tornar igual ao homem. Então, em vez de fazer 5, ela vai fazer 1. Porque não dá para você cuidar do filho a 100 quilômetros longe de casa. Não dá para você cuidar da sua saúde, da sua estética, da sua pele, do seu cabelo, tendo que sair todos os dias para determinadas tarefas. Então a mulher vai se descaracterizando, vai se desconstruindo
Então, ela vai perdendo essa característica. Mas o mundo disse que isso era bom. Então, nós estamos aí ainda na experiência, né, daquilo que o mundo propôs à mulher. Ali na frente, nós vamos chegar à conclusão de que não era bom. Não foi, Que não foi bom, não está sendo. Ela perdeu a característica dela, ela está com ansiedade, ela está com depressão, ela está com medo, ela está com A pânico. gente está vendo reflexo na sociedade, Exatamente. essa alteração da mulher. As novas doenças. E aí, ali dentro de casa, deixou de ter aquela professora, aquela formadora, aquele equilíbrio do lar. Então, os lares se desequilibraram. Os casamentos não estão sendo mais duradouros, não está tendo equilíbrio. A sociedade começa a perder, o país começa a perder, a educação dos filhos começa a perder. Então, existe um tempo de apologias, existe um tempo de consequências, e a humanidade faz uma leitura de novo e fala, gente, vamos retroceder, porque não deu certo, a experiência não foi boa. Antropologicamente falando, o tempo da apologia leva-se 25 anos, e o tempo das consequências, 50. Ixi. Nós estamos no final ou no meio, não, estamos no meio das consequências. No meio, pela época, nós já estamos aqui. Começou o feminismo, toda essa mudança aí. Então, nós já estamos começando a fazer a leitura correta e vendo, gente, não deu certo, vamos começar a voltar. Claro que isso você vai encontrar grupos feministas, você vai encontrar ONGs, você vai encontrar ideologias tal, que vão resistir. Mas é um caminho natural de volta. Mas o que eu diria para a mulher hoje? Eu tenho uma mulher maravilhosa dentro da minha casa, minha esposa, super realizada, onde ela sabe muito bem o papel dela e eu sei muito bem o meu papel. Se eu estiver deitado, vou falar uma coisa meio forte agora aqui, algumas pessoas vão se assustar, mas se eu estiver deitado na cama com a minha esposa e de repente ela me acordar e dizer assim, bem, tem um barulho na cozinha, vai lá ver o que é. Se eu levantar da minha cama, e eu vou ter que levantar da minha cama, e for na cozinha ver que barulho é esse, se for um ladrão, naquela madrugada vai morrer ou eu ou o ladrão. Não tem escapatória. Eu vou ter que proteger quem está dormindo no quarto. Sim. Se é minha esposa, se é meu filho, se é minha nora, se é meu neto. Então, olha o papel do homem. Eu estou chegando no extremo, no extremo do exemplo. Mas é o papel do homem proteger a família. E a mulher vai estar lá na cama perguntando, tá tudo bem aí? Agora, e se invertesse? Meu bem, tô aqui dormindo, tô com muito sono. Por favor, mulher, vai lá na cozinha, vê o que está acontecendo. Esse barulho está me incomodando. Veja a inversão dos papéis. Então, o homem, ele tem o papel dele é o de protetor, é o que vai prover. Lógico que se a mulher também tem uma profissão e vai trabalhar, claro, isso só ajuda, mas não podemos inverter os valores. Então, vejo que hoje as mulheres, elas podem voltar a ser mais tranquilas, que nós homens podemos oferecer para elas mais proteção, mais carinho, mais reconhecimento, e que a sociedade, num só pensamento, aos poucos, vamos voltar, porque eu me lembro que dentro da minha casa, quem mandava era a minha mãe, entendeu? Quem mandava era a minha mãe. Então, eu tinha essa noção de autoridade. Eu sabia que o meu pai saía para trabalhar, saía para pescar, saía para fazer qualquer coisa, ia trazer o alimento, ia trazer o dinheiro. Tinha o dia 10, o dia do pagamento. Eu via minha mãe gerenciando aquela casa e o respeito, a admiração que eu sempre tive por ela, entendeu? Então era uma coisa muito saudável, né? Eu sei que falando isso dessa forma hoje, muitas pessoas que não pensam assim vão dizer, isso é coisa do passado, só que é um passado que gerou todos nós. Sucesso. De sucesso. Eu não sei, assim, foi um passado muito bom. Mas às vezes eu falo assim, nós somos filhos, nós que, assim, a nossa geração que fracassou com os que estão aqui. Tempos nós bons, tempos né? fáceis geram homens frágeis, né? Isso aí, assim. Bem isso mesmo. Mas eu acho que é um processo natural que a gente vai voltar a ter, vai voltar a ser.
Vamos voltar a fazer, porque é o natural. A humanidade, ela fez muitas leituras equivocadas e retrocederam. Sim. E nós não seremos diferentes. Deus abençoe. Tem que correr um pouquinho nesse negócio aí, porque tá ficando difícil, né? Dunga, eu queria muito, assim, agradecer, né, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso, né? Hoje à noite nós vamos na igreja lá te ouvir, né? Que tem o momento da TV Evangelizar. Quando as pessoas ouvirem esse podcast, a gente já aconteceu, né? Já vivemos esse momento. Já vivemos esse momento. Mas muito obrigada pela sua gentileza, né? Para você vir aqui falar com a gente um pouquinho, né? Muito Agradeço. bom. É muito bom mesmo. E parabenizar, né? Eu acho que o legado mesmo, como você disse aí, foi maravilhoso, está sendo. Eu acredito que tem mais projetos vindo por aí, que a gente... Se Deus quiser. Tem projetos aí na sua cabeça, porque, né, se a gente se dispõe uma vez a ser instrumento, depois não tem mais sossego, não é assim? Verdade. A gente acostuma com as aventuras em Deus. Pois é, né? Começa a acreditar na providência, crer na providência, né? Ter fé, agora crer e ter fé, né? Duas palavras, assim, muito legais que você falou hoje, né? Mas muito, muito mesmo, obrigado. Acho que toda a nação católica tem mesmo que agradecer ao seu sim, né? A sua missão. A Neia também, né? Sim. Hoje, falei assim, a Neia também tinha que estar aqui junto para a gente falar do como que é seguir o Dunga, né? Estar do lado do missionário, né? Então, mas, nosso muito obrigado. Eu aqui como a Rádio Capital, também como Santuário Eucarístico, né? Por você ter vindo. Gratidão mesmo, né? Obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem assim, que a gente já está meio que ensinando. Agradeço pela oportunidade, é sempre bom, né, poder... Eu, como entrevistador, amo ser entrevistado. Olha, a responsabilidade aqui, ó. Gosto muito. Tenho um amor muito grande por Cianorte, né? Tenho grandes amigos aqui. E, mais uma vez, acho que já foram mais de 10 vezes, né, que eu vim a Cianorte. E deixo aqui o meu carinho para todos vocês, né? E sinceros votos mesmo para que nós sejamos bons católicos, né? Obedientes à nossa igreja, carinhosos com o Papa e com os nossos bispos e padres, sabendo que nós leigos, nós temos muito a colaborar, muito, muito, muito mesmo. A experiência de estudarmos, de trabalharmos, de termos filhos e de sermos colaboradores com os nossos sacerdotes para que nossa comunidade seja completa, né? Então, deixo aqui para vocês meus sinceros votos assim, de que sejamos realmente né, uma comunidade viva, porque as pessoas, como antigamente, vão dizer, vejam como eles se amam, né? Que vontade de participar daquilo lá. As pessoas vão querer ir para a igreja quando nos ver, né? Sendo realmente esse sinal de amor para as pessoas. Felizes e realizados, né? Então, Bom, então... E a próxima vez que vier, já que vem tantas vezes aqui, né? Pode vir, a gente prepara aqui, né, Alan? Prepara os dois microfones, a Neinha vem aqui falar com a gente também. Não, aí eu vou ficar quietinho, deixa só ela. Vai ficar quietinha. Ela gosta de falar também, né? Gosta. Tem bastante coisa para ela falar. Ela é ótima. Bom, nós vamos encerrar agora e eu gostaria de finalizar aqui agradecendo novamente aos nossos colaboradores, né? A Ornato Joalheiros, a doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. E antes da gente rezar o terço do Espírito Santo, eu gostaria de fazer uma oração, né? Pra gente, uma oração final. E você já aproveita, vai lá, busca o seu rosário pra gente fazer a oração do Espírito Santo, como a gente faz todas as vezes. Então, eu vou fazer uma oração final aqui, né? E pra gente encerrar o nosso programa. Senhor, hoje queremos te agradecer pela vida, pelas promessas, pelas esperas e pelas lágrimas, que aos teus olhos nunca são em vão. Quando olhou para Ana, aquela mulher ferida e humilhada, e transformou o choro dela em canto, a vergonha em milagre e a dor em missão. E hoje, Senhor, há tantas Anas entre nós.
mulheres cansadas, silenciosas, que escondem suas dores atrás de sorrisos, que rezam sozinhas em seus quartos e que talvez achem que o Senhor já esqueceu delas. Mas o Senhor nunca esquece. Ouves o que os lábios não dizem. Visita o coração que espera. Renova em nós a identidade de mulher amada e escolhida, chamada a gerar esperança, fé e consolo. Ensina-nos a nos deixar ser mulher, não como o mundo impõe, mas como teu olhar revela. Mulheres que esperam sem desistir, que sofrem sem se endurecer, que rezam mesmo sem entender e geram vida mesmo em meio à dor. E hoje, Senhor, queremos agradecer também, te agradecer pela vida e pela missão do teu servo Dunga. Obrigado pela sua história, pela sua coragem de transformar feridas em fontes de evangelização, pela sua voz que alcançou gerações e pela fidelidade com que ele continua dizendo sim todos os dias à tua vontade. Que o testemunho dele continue despertando vocações, curando corações e lembrando a cada jovem e a cada mulher que a santidade é possível e que o teu amor é sempre maior do que as nossas quedas. Abençoa, Senhor, cada filho e filho teu que nos escuta. Diz ao coração de cada um deles: Senhor, eu não esqueci de ti. E faz nascer dentro de nós o Samuel que o Senhor quer gerar, o novo tempo, o novo dom, a nova missão, porque no ventre do silêncio é onde nascem os teus milagres. Amém. Amém. Agora nós vamos rezar o terço do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo.
Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e, para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu. Obrigada. Foi ótimo. E bom.